Meu nome é Thaís, eu sou dentista, né? Me formei na UFPEL já faz uns 3 anos, fiz especialização em endodontia no IE1, terminei o mestrado em dentística e cariologia no início do ano e agora estou no doutorado na UFPEL também, só que em endo, tá? E daí hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre decisão de tratamento. Então, o que a gente deve considerar quando a gente vai tomar uma decisão quando falha o primeiro tratamento endodôntico. Então, a endo não deu certo. Então, a gente vai optar pelo quê? A gente vai retratar o canal, a gente vai fazer uma cirurgia paraendodôntica ou a gente parte para o implante. Eu não sei se o pessoal está familiarizado, mas hoje em dia o apelo pela implantodontia é grande. Então, quando tu vê assim, parece que nada vale a pena tratar. Sempre vale a pena tirar o dente e colocar um implante, porque é mais barato, ou porque não vale a pena se incomodar, tratamento de canal sempre falha, eu sempre vou perder o dente depois do canal. Então, assim, é quase que uma luta do endodontista justificar as razões do porquê tratar e retratar o canal e não pôr um implante. Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso, para ver se sempre vale a pena e como que é. Então, eu organizei a apresentação assim: introdução, objetivo, metodologia, resultados de discussão. Essa é uma formatação normal de apresentação, então, para quem aí vai passar ainda pelo TCC, por esse tipo de coisa, já se habituem com esse tipo de organização. Então, para introduzir um pouquinho o assunto, vamos entender como é que isso está dentro da rotina odontológica. Então, primeira coisa, chega o paciente e a maioria das endodontias, elas vêm até nós por uma questão de cárie. Né? Claro que a gente trata canal por fratura, por outras razões, mas a cárie ainda é a maior causa das necessidades de endo. Então, vamos imaginar um cenário de cárie dentária. A gente tem duas possibilidades. Então, a gente pode controlar a cárie, né? Então, muitos casos de cárie a gente não intervém, a gente só controla. Em muitos casos, a gente restaura, e aí é restauração, a gente não precisa tratar canal, não tem nada a ver com isso ainda. Mas em muitos casos, a gente tem necessidade de tratar canal por inflamação pulpar, daí a pulpite, né, como vocês já devem ter ouvido por aí, ou a necrose pulpar, né, e a gente vê em casos de necrose, em alguns casos, talvez na maioria, lesões periapicais. Quando a gente trata o canal, às vezes existe uma falha, e daí a gente vê casos que não tinham lesão, dali a alguns anos aparecendo com lesão, ou casos que tinham uma lesão, essa lesão não regride, a lesão se torna persistente, e daí o que a gente tem que fazer é uma reintervenção endodôntica, né? E daí eu coloquei uma reintervenção endodôntica, entre aspas, porque daqui a pouco a gente pensa numa outra alternativa. E é isso que a gente vai discutir hoje. Então, a quantidade de vezes em que a gente necessita de uma reintervenção, ela varia. Segundo alguns autores, de 5% a 30%, ou de 14% a 16%, das endodontias primárias, né, então das primeiras endos, acabam tendo uma necessidade de ter o canal retratado. E aqui eu trouxe algumas fotos, né, umas radiografias, de casos em lesão de dente que já tinha endo. Então, vocês conseguem ver ali no de cima, né, um premolar com uma lesão extensa, circunscrita, a obturação não tinha ido até a pontinha, nos de baixo também. Lá, não estava ruim o tratamento de canal, né, a primeira impressão, mas ainda tinha uma lesão persistente. Aqui, mais 2 casos, e nesses casos é interessante a gente observar que os 2 casos têm coroa. Claro que no primeiro, a coroa não está bem adaptada, né, tem um excesso ali na cervical, o pino também não, mas existem coroas, e daí aqui tu vai ter um outro fator, que é convencer o paciente de que tu vai ter que tirar essa coroa, tratar o canal de novo, e refazer a coroa. E isso, né, tem um custo, tem um tempo, tem muita coisa aí que a gente acaba tendo que discutir na rotina clínica. Mas então, por que a gente vai reintervir, né? Então, assim, ok, tá o canal maltratado, ou não maltratado, mas tem uma lesão, mas por que a gente precisa mexer nisso se não tá acontecendo nada? Então, os casos em que a gente reintervém então, por reabilitação protética, então daqui a pouco um dente tá ali, mas já é assim, a indicação da restauração já não tinha sido correta, a gente tem que colocar uma coroa, tem que colocar um pino, né, então a gente só vai colocar, e eu costumo usar assim para os pacientes, do tipo, a gente só vai investir numa coisa mais definitiva em cima desse dente,
se a infraestrutura tá legal. E a infraestrutura é o tratamento de canal, é a parte periapical, né, toda o osso ali, aquela região na pontinha da raiz saudável. A gente precisa reintervir em alguns casos quando o paciente tem dor, então é um dente que já tá ali aquele canal há anos, mas agora, não sei, eu mordo, né, tem uma sensação de dor, parece que o dente tá alto. Se esse dente vai servir de apoio para prótese, então o paciente já tem ausência dentária, vai fazer uma PPR, por exemplo, né, uma prótese parcial removível, vai colocar ganchinhos naquele dente. Daí tu vai fazer uma radiografia, aquele dente tem canal tratado, não tá legal, tem lesão. Então, poxa, o paciente vai fazer um tratamento que é para ser definitivo, pelo menos por 5 anos, né? E não vai poder contar com aquele dente, não sabe se aquele dente está realmente legal. Ou então, se a gente precisa colocar um retentor intraradicular, né? Um pino, seja um núcleo metálico, seja um pino de fibra de vidro, que é uma coisa que não é para sair dali, né? A gente não quer tirar depois, não quer que caia. Então, se é para ficar legal, se é para ficar bem, tem que garantir que isso vai estar num território saudável. Mas como que a gente reintervém? E daí aqui a gente tem 3 opções. Então vamos considerar que nós temos 3 opções e vamos tentar estabelecer a prioridade dessas coisas até o final de hoje. Então, uma alternativa então é tirar o dente e colocar um implante. Outra alternativa é o retratamento endodôntico, então fazer uma nova endo nesse dente, normalmente, abre, né, e prepara os canais. Ou fazer, então, uma cirurgia paraendodôntica, que é acessar essa lesão diretamente por ela, lá na pontinha da raiz. Então, o objetivo de hoje é que a gente consiga pensar se nos casos em que a cirurgia paraendodôntica é uma opção, ela deveria ser escolhida antes do retratamento, ou a gente não deve escolher nenhum e pensar, já vamos tirar esse dente e colocar um implante, né? Que a gente tem uma previsibilidade maior. Então, esse é o meu maior objetivo com vocês hoje, é que a gente saiba, sair daqui sabendo responder essa pergunta. Então, como que eu cheguei a tudo que eu vou conversar para vocês hoje? Primeiro eu fiz uma busca, tá? Nas bases de dados, então, principalmente no PubMed, e usei filtros, né, de busca como tratamento cirúrgico, tratamento não cirúrgico, retratamento endodôntico, periodontite apical crônica, lesão periapical, tratamento retrógrado, né, que é o tratamento de endo que a gente faz no momento de uma cirurgia paraendodôntica. Revisei esses títulos que vieram para mim, então eu filtrei aqueles que eu achei mais interessantes, de acordo com a revista, de acordo com o ano, tentei não pegar coisa muito antiga, e li aqueles que eu considerei melhor. E qual foi o meu resultado? Então, primeira coisa, antes da gente falar sobre endodontia, eu quero só que a gente, assim, esclarecer com vocês um conceito quando a gente fala de sucesso e de sobrevivência. Essas 2 palavras vocês vão ouvir muito quando se fala em restauração, quando se fala em dente, quando se fala em coroa, quando se fala em tratamento de canal e quando se fala em implante dentário. Qual é a diferença entre sucesso e sobrevivência? Quando a gente avalia o sucesso de uma coisa, significa que desde o momento que ele foi feito até o momento final, né, até a última avaliação ou até que a pessoa morra, vamos imaginar uma restauração, acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Uma restauração que tenha sucesso, desde o momento que ela fez até o final, ela nunca precisou de reintervenção. Ela não lascou, não foi perdida, ninguém precisou dar uma remendada, ninguém precisou polir de novo, tá? Então isso é sucesso. Sobrevivência é aquela restauração que ela tá ali, ela tá em boca, ela tá cobrindo um buraco. Mas ao longo dos anos, ela foi lascada, ela perdeu um pedaço. Daí o paciente foi no dentista fazer uma limpeza, e daí o dentista botou mais uma bolinha de resina ali para melhorar uma cúspide que estava ruim. Então assim, ela sobreviveu, mas não é um sucesso, tá? Então só pra gente saber esse conceito, porque daqui para diante, a gente vai avaliar muito a diferença dos tratamentos entre sucesso e sobrevivência, quais que têm maior índice de sucesso, mas quais que sobrevivem, né? Então, quando a gente fala de implante dentário, comparando assim, primeiro implante com soluções endodônticas, daí aqui as soluções são retratamentos e cirurgias periapicais, tá?
Os implantes dentários, eles têm 88% de sucesso contra 90,2% das soluções endodônticas. Mas a gente precisa considerar que os sucessos do implante dentário, mais de 50% dos pacientes, eles voltam com periimplantite ou mucosite. Periimplantite é tipo uma doença periodontal que acontece ao redor de implantes e mucosite é tipo um monte de afta que dá na cavidade oral, tá? E a gente também avalia que 30% mais ou menos dos dentistas que avaliaram, indicaram implantes, eles reconhecem que isso tem maior sucesso na reabilitação dentária. Então a gente tem o viés do dentista, né? Tipo, eu sou endodontista. Eu acho que sempre vale a pena a gente salvar um dente, até que realmente ele não tenha como ser salvo. Mas se você, no meu lugar, quem estivesse tendo essa conversa com você, se fosse um implantodontista, talvez o olhar dele diria, olha, quer salvar o dente, salva. Mas o que eu acho é que fica muito melhor se a gente tirar o dente e botar um implante. E principalmente, né, além de tudo, assim, acho que isso vai guiar todas as nossas tomadas de decisões, é a gente avaliar rigorosamente o paciente, né? Acima de tudo, mais do que predileção minha ou de vocês por qualquer tratamento, é como que tá o paciente, qual é a situação dele, né? Ó, faço umas flechinhas e depois eu esqueço o que eu fiz. Então, outra coisa que a gente tem que avaliar, quando a gente pensa em comparar soluções de endo com implante, é o tipo de estudo. A maioria dos estudos que envolvem implantes dentários, eles não são estudos clínicos randomizados, que é o tipo de estudo que vocês devem estar mais acostumados. Chega o paciente na clínica, a gente escolhe que tipo de tratamento ele vai ter, né? A gente sorteia, o paciente não tem prejuízo em qualquer um dos tratamentos, e a gente acompanha os pacientes ao longo dos anos e compara qual tipo de tratamento teve mais sucesso, tá? Os estudos de implantodontia, a maioria deles não são estudos clínicos randomizados, são estudos retrospectivos. O que quer dizer isso? Vai lá num dentista que faz muita implantodontia, pega um monte de prontuários dele e olha, quais pacientes, quantos pacientes ele teve sucesso, quantos perderam o implante, quantos dos pacientes estão dizendo que estão satisfeitos com o resultado, e daí a gente faz os nossos estudos baseados no relato de um prontuário. Enquanto na endo, por ser uma especialidade muito mais antiga, né, já tá aí no mercado há muitos anos, a gente tem estudos de mais qualidade, que são estudos clínicos randomizados. Então, que são esses, assim, com mais rigor, né, a gente considera melhor metodologia em ensaios clínicos randomizados. Outra coisa que a gente precisa avaliar quando a gente compara os dois é o custo-efetividade. O que é custo-efetividade? Custo-efetividade a gente avalia todos os custos, né, são estudos feitos, onde avaliam todos os custos que envolvem reabilitar o paciente via aquela maneira. Então, quer dizer o quê? Se eu sugiro para o meu paciente implante ou coroa, eu considero quantas idas ao dentista ele vai ter, quantos dias ele vai parar de trabalhar por isso, quantos dias ele vai ter de pós-operatório que ele não vai conseguir trabalhar, quanto eu estou gastando para fazer o tratamento dele, quantas vezes ele vai ter que vir de retorno. Então, assim, isso, quando a gente diz que uma coisa é mais barata que a outra, estudos já avaliam isso e a gente considera eles, então, para guiar a nossa decisão baseada em custo. O que a gente sabe é que o implante dentário, ele pode ter um custo de 70 a 400 vezes mais caro do que dentes naturais que a gente reabilita, né? Então, porque o implante não é só a cirurgia, né? Abre, coloca o parafuso e reabilita com a coroa. Tem casos de gente que tem que fazer enxerto ósseo, e eu não entendo muito, óbvio, mas eu imagino que a maioria dos implantes necessitem de algum tipo de intervenção de remanejamento ósseo antes da cirurgia. A gente tem que considerar que ele passa por um período com um provisório para adaptar a gengiva, para depois colocar uma carga definitiva. Então, assim, quando a gente conversa com colegas, muitas vezes falam, implante é mais barato. Mas não é isso que o estudo está dizendo, tá? Implantes devem ser, então, considerados somente quando for oferecer um resultado melhor ou igual de um dente natural. Esteticamente, pode ser que o implante se assemelhe muito com um dente natural.
Mas o que a gente sabe é que a característica de mordida que a gente tem com dente natural é muito diferente da característica de mordida com implante dentário. Mas, isso é uma coisa que é interessante a gente falar, que se a gente for reabilitar um dente, né? Então a gente vai retratar um canal, a gente vai colocar um pino, a gente vai fazer de cerâmica e às vezes vai precisar de um aumento de coroa, tudo isso pode acabar sendo um pouquinho mais caro que o implante. Então, os nossos colegas implantodontistas, às vezes, podem ter razão. O retentor, quando a gente pensa num dente, assim, tipo, poxa, esse dente vale a pena salvar ou melhor botar um implante? Se a gente tiver que colocar um pino dentro do dente, isso eu acho que a maioria dos dentes realmente que passam por esse tanto de processo, assim, de retratamento, eles são dentes mais destruídos, então a gente acaba colocando retentor na maioria deles. Isso representa alguma coisa? A gente tem que considerar ele quando a gente vai oferecer para o paciente algum tratamento? Sim. Quando a gente adiciona um pino de fibra de vidro ou um núcleo metálico fundido, ele aumenta a chance de fratura do dente, fratura vertical. Então, quando a gente pensa assim, tipo, então eu vou retratar canal, vou colocar um pino e fazer uma coroa, vai durar quantos anos? É difícil dizer isso para o paciente, é óbvio que a gente não pode afirmar nada, né? Mas a gente tem que considerar que a previsibilidade, né, a garantia do dente realmente diminui, né, existindo chance de fratura e daqui a uns anos a pessoa realmente precisar colocar um implante. Então aqui aqui são os 3 gráficos, eu acho que eu retirei de um artigo que mostra os tipos de reintervenção e o que levou à falha, né? Então aqui onde o tratamento de canal, né, root filling, foi onde não teve menos problemas a menor causa de reintervenções foi pelo tratamento de canal, a maioria foi problemas relacionados à dissimentação, então tinha uma coroa, isso caiu, e daí a gente teve que colar de novo, então o maior problema foi nisso, não no tratamento de canal. E aqui as coroas deram problema e também não tanto o tratamento de canal, então quer dizer que na nossa área está tranquilo. Até aqui, o que eu consegui considerar, então, é que das nossas 3 alternativas da aula de hoje, a implantodontia está em 3º lugar ainda. É claro que a gente sempre vai considerar aspectos relacionados ao paciente, condição sistêmica, condição financeira, mas de maneira geral, implante dentário é sempre quando as outras 2 opções não podem ser consideradas. Agora, a partir daqui, a gente vai conversar sobre as 2 de cima, como a gente decide entre retratar ou fazer uma cirurgia paroendodôntica. O retratamento, então, só para deixar, né, para ver se, para deixar todo mundo no mesmo nível. Então, aqui na primeiro lado, a gente tem imagens de retratamento, né, um retratamento não chegou até lá, tem uma lesão periapical, a gente faz um outro tratamento de canal e espera e torce que essa lesão regrida, né, vai fazendo acompanhamentos e vai vendo aquela formação de osso novo na região periapical. No lado esquerdo, lado direito, no caso, a gente tem cirurgias paroendodônticas, então ali tinha uma linha, parece uma linha de fratura, talvez um canal que não tenha sido preenchido. Então se faz uma apsectomia, né? Abre lá, via fundo de sulco, remove osso. Não sei se vocês já tiveram a aula disso, mas remove ali, abre uma areazinha no osso, caso não esteja aberta, cureta toda a lesão, preenche de osso e fecha. A raiz fica menor, mas fica saudável, né? Isso também precisa de acompanhamento, né? É claro. Então, retratamento endodôntico, eu coloquei ali embaixo, be conservative, porque é ser mais conservador, né? É um tratamento menos traumático para o paciente, na maioria das vezes, é uma consulta normal, não envolve um grande pós-operatório. Então, assim, é uma alternativa confortável, né? E conservadora, né? Quando ela pode ser indicada. Primeira coisa que a gente tem que considerar é se a gente não vai ser iatrogênico. Então, tu vai lá, mete a mão para tentar retratar, e eu sempre, isso é uma conduta minha, quando eu me proponho a retratar um canal, eu sempre penso, por que o primeiro tratamento não foi efetivo? Será que será que um tratamento foi feito há muitos anos, que não tinha técnica, não tinha material?
ou eu não posso subestimar que o colega não fez porque ele não quis, né? Eu sempre considero que vai ser difícil, assim como foi para a primeira pessoa que fez, vai ser difícil para mim. Então, o retratamento ele é sempre mais complexo que o tratamento, né? Não é só achar o canal, a gente vai ter que conseguir limpar, né, e tentar da melhor forma garantir que vai sair toda aquela contaminação ali. O retratamento em uma sessão, ele tem uma maior aceitabilidade, menos relato de dor, né, um menor 90% de satisfação do paciente. Aqui a gente está, né, trazendo a discussão para uma questão mais moderna, né, que é consultas de endodontia em sessão única. E outra coisa que a gente tem que considerar é que no retratamento a gente está lidando não só com a quantidade de bactérias do tratamento inicial, né, que é uma coisa abundante, tá ali, tem uma cárie, aquela cavidade está aberta há anos, mas a gente está lidando com a qualidade das bactérias. Então, aquelas que ficaram no canal, elas normalmente são mais resistentes, mais persistentes, então a gente tem que tentar garantir da melhor forma que a gente vai limpar esse complexo, né, de canais radiculares e microcanais e deltas apicais, é muito mais complicado no segundo tratamento. Outra alternativa que nós temos hoje em dia, então, é a cirurgia parendodôntica, e hoje em dia a gente chama ela de microcirurgia, porque a gente, assim, microscópio é uma realidade, então, claro que ainda é uma coisa muito cara, poucas pessoas têm, e não basta ter, tem que saber usar, mas é uma realidade. Então, a endodontia, cada vez mais, ela trabalha com magnificação do campo operatório. Então, a gente já chama de microcirurgia parendodôntica. Fatores que têm que serem considerados, então, antes de realizar uma cirurgia parendodôntica. Então, a qualidade da restauração coronária. Lembra aquela primeira radiografia que eu mostrei lá, que tinha uma coroa com um pino mal adaptado e tinha um degrau grande ali na mesial do 21? Não estava legal. Então, assim, será que vale a pena eu submeter aquele paciente ao retratamento endodôntico, a uma cirurgia parendodôntica, né, tirar metade da raiz, se a coroa que ele tem não tá legal? Então, não, né? Vamos tirar tudo e fazer de novo. A qualidade do tratamento endodôntico. Então, assim, o tratamento endodôntico não estava bem feito, não estava bem preenchido. Precisa submeter a uma cirurgia uma pessoa, né, que a base, né, a primeira coisa que foi feita não está legal. É diferente de quando a gente olha uma radiografia, tá perfeita, aparentemente aquela endo tá ótima, daí tu pensa, será que a gente consegue melhorar muito com o retratamento? Acho que não, né? Então, quem sabe a gente faz uma cirurgia parendodôntica. A saúde periodontal a gente tem que considerar. Então, se um paciente não está com periodonto saudável, então gengiva está com gengivite, tem periodontite, a gente talvez não considere uma cirurgia parendodôntica. Se tem cárie, se tem fraturas radiculares e a morfologia do dente. Então, claro, quando fala em doença periodontal e cárie, a gente fala da mesma coisa. Um paciente, para ser submetido a uma cirurgia, ele precisa ser um paciente saudável, não só fisicamente, como saúde oral. Então, assim, não vai submeter um paciente a uma cirurgia num campo todo, né, não saudável. Fraturas radiculares, então, se for uma fratura mais apical, daqui a pouco tu abre, remove aquela porção fraturada e tenta, né, organizar por ali, mas em geral a gente tem que avaliar com cuidado, e a morfologia do dente. Então, imagina se a gente vai fazer um retratamento num dente com uma curvatura muito acentuada, a chance da gente conseguir limpar e realmente promover uma limpeza maior nesses canais é pequena. Então, talvez seja melhor a gente considerar uma cirurgia parendodôntica, remover aquela região que não foi limpa da primeira vez, talvez a gente não vai conseguir limpar da segunda, e tentar, então, promover a saúde para o paciente. Aspectos que a gente tem que considerar quando a gente vai indicar uma cirurgia parendodôntica é o paciente. Acima de tudo, de condições dentárias, capacidade do operador ou não, a gente tem que verificar situação cardiovascular, né? Então, fazer uma consulta com o médico, verificar se ele está legal de todas as questões, né? De coagulação, de problemas de pressão alta, cardiovasculares. Então, avaliar o paciente com cuidado, pedir exames pré-operatórios, tomografia, se preparar, mas garantir que a intervenção que a gente vai fazer cirúrgica nele não possa ser um fator de risco maior, né?
Então, o que são as contraindicações de uma cirurgia periapical? Então, primeiro, considerações psicológicas. Então, nem todo paciente vai ser um paciente que vai estar pronto para passar por uma cirurgia periendodôntica, embora não seja uma coisa de outro mundo, é uma cirurgia, né? Então, assim, é uma cirurgia longa, ele vai precisar passar por um pós-operatório. Às vezes, a cicatriz deixa marcas, então, retração gengival, própria cicatriz mesmo, visual. Então, assim, o paciente tem que tem que ser um paciente apropriado para isso, né? Baixa higiene oral, como eu falei antes, então aquela razão, muita cárie ou periodontite contraindicaria. Pouco suporte ósseo, então imagina, um dente que, pensa uma raiz de um incisivo, tá? Sei lá, 22 milímetros, presos em osso, né? Daí se o paciente tem periodontite, ele tem menos que isso, então a gente pensa em 17. Daí tu faz uma cirurgia periapical e lá na pontinha da raiz, tu tira mais uns 4 milímetros. Ele vai ficar com um suporte ósseo muito pequenininho naquele dente. Então, a chance de levar a perda desse dente no futuro é muito maior. Então, pouco suporte periodontal contraindica cirurgia periendodôntica. Se o acesso cirúrgico é muito difícil, então, por exemplo, cirurgia periapical no segundo molar superior na raiz palatina. Totalmente contraindicado. Tu não tem como acessar pela região palatina, tem toda a questão vascular e de nervos nessa região. Então, assim, a gente tem que ser razoável quando a gente se propõe, né, um acesso cirúrgico numa região difícil. E, não menos importante, eu acho que eu até colocaria, talvez, nos top 3, talvez, é a quantidade de experiência, treinamento e capacitação profissional que faz. Não é simplesmente abrir uma loja óssea, curetar e encher de osso, né? Tu tá se propondo a remover toda o cisto, né, o granuloma periapical que tem ali e reabilitar o paciente. Então, não basta ser corajoso, né, a gente tem que realmente garantir que a gente não está sendo imperito, negligente ou imperícia imprudente. Então, entre o retratamento e a cirurgia, a gente, né, compara os dois, né, o que a gente poderia propor, então, quais são as situações que são apropriadas para a cirurgia periendodôntica. Então, um cisto, quando ele é muito grande, uma infecção extraradicular, algum corpo estranho, por exemplo, uma gutapérsia que quando tu foi condensar, saiu muito para fora do forame. Aquilo lá é difícil de tu conseguir remover com uma lima, né? Então daqui a pouco faz uma cirurgia, remove ela. Fez um puff apical, saiu muito cimento. Aquilo ali tá gerando uma resposta inflamatória pro paciente. Faz uma cirurgia periendodôntica, claro, né? Dentro daquelas condições do slide anterior. Mas se for uma infecção intraradicular persistente, que tem alguma anatomia sutil que a gente consiga reparar, que talvez a ampliação do canal não tenha sido adequada, a limpeza, a obturação, coisas ali que estão na primeira linha, essas são indicadas sim um retratamento não cirúrgico, então um retratamento periodôntico normal. O que a gente pode saber, e isso eu acho bem interessante esse dado, que a microscopia, como eu falei, ela já é uma realidade. Então, ela possibilitou muita melhora nos últimos anos em tratamento de canal. Junto isso, é claro, com ultrassom, né, motor rotatório reciprocante. E isso mudou muito a quantidade de retratamentos que são necessários hoje. Então, a gente sabe que o sucesso, a sobrevivência, no caso, é de 59% a 93%. E existe um novo entendimento do que é difícil. Então, quando eu falo lá que talvez uma anatomia complicada, com uma curvatura muito acentuada, né, mais na região apical, a gente pense numa cirurgia periendodôntica, o que a gente considerava há 10 anos atrás que era difícil e que talvez uma curvatura fosse muito acentuada, fosse difícil de ver, uma remoção de lima fraturada, por exemplo, com o uso de microscópio, ultrassom, qualificação do operador, talvez essas coisas sejam vencíveis, né? A gente consiga driblar essas dificuldades com o uso dessa tecnologia.
90%, então, de sobrevivência dos retratamentos via dente. Então, isso é um dado bem importante. Sobrevivência, né? Não necessariamente sucesso. Então, retratamentos via dente são retratamentos endodônticos normais, tá? Aqui comparando, né, as taxas de sucesso, então, do retratamento para cirurgia endodôntica, embora quando a gente olha, assim, a taxa de sucesso da cirurgia paraendodôntica seja um pouco maior, então 92%, 93%, isso não tem diferença estatística. Então, quando a gente coloca num software e a gente vai ler os dados do estudo, a gente não, assim, isso não foi significativo, né? Então, não fez diferença, embora tenha essa diferença numérica. Follow-up de 6 anos. Então, follow-up significa que a gente ficou acompanhando os pacientes que foram submetidos a esses 2 procedimentos ao longo de 6 anos. A gente observou que lá no 16º ano, as taxas de sucesso, acho que esse artigo era sucesso, dos retratamentos foram aumentando ao longo dos anos, enquanto das cirurgias paraendodônticas foram diminuindo. E aqui, quase que um plus, eu trouxe duas alternativas que não são necessariamente nenhuma nem outra, nem implante dentário, mas só para assim, dividir com vocês e para a gente pensar um pouquinho fora da caixa. Então, cirurgia paraendodôntica através de exodontia ou autotransplante dentário. A cirurgia paraendodôntica através da exo é exatamente o que o nome fala. Então, em vez de tu acessar cirurgicamente pelo fundo de sulco, né, a região com o problema, tu faz uma exodontia do dente, tenta fazer da maneira mais atraumática que tu puder, remove e implanta de novo o dente. Não preciso nem dizer o quanto isso é difícil tecnicamente, enquanto o profissional deve ser treinado e que existe baixas taxas de sucesso. Tem pouco relato disso, não é uma coisa corriqueira, mas só porque existe, né, essa ideia aí na literatura. E o autotransplante dentário é em casos, assim, pensa num cenário, um 36 muito destruído, não queremos fazer retratamento, não queremos implantar. Então, uma ideia seria, por exemplo, tentar fazer a exodontia do 38 e implantar no lugar do 36. É mais indicado em pacientes mais jovens, mas isso tem uma alta taxa de anquilose e reabsorção ao longo do tempo. Então, isso é só para título de curiosidade. O que eu quero deixar assim de mensagem é que a manutenção do elemento dentário ela deve ser sempre priorizada. Então, a gente vai pôr na balança aspectos do paciente, aspectos financeiros, aspectos da saúde bucal, aspectos psicológicos do paciente, o quanto eu sei, o quanto eu estou preparada, o quanto eu tenho técnica e material para isso. Mas pensar, em primeiro lugar, sempre tentar manter o dente. O implante dentário, ele vai ser uma alternativa, se falhar a nossa primeira ideia, e claro, se o paciente preferir, mas ter o dente faz muita diferença na propriocepção. Então, a sensação de mordida com o dente, ela é muito diferente do implante dentário. Eu ouvi um barulhinho. Não foi nada? Foi só a chamada, Thaís. Nem te preocupa. Ah, tá. Então, o implante dentário ele vai ser uma solução se falhar essa nossa primeira ideia. Então, qual foi o nosso score final? O implante dentário ficou em terceiro lugar. Então, num caso normal, em que outras alternativas são possíveis, a gente vai elencar retratamento endodôntico ou cirurgia paraendodôntica. E aqui a gente não consegue estabelecer qual que vem primeiro, porque em alguns casos um vai ser mais indicado, em outros casos outro vai ser mais indicado, e em terceiro lugar o implante dentário. E a conclusão, então, é a elaboração de guidelines e estudos com mais rigor metodológico. Então, assim, para essa informação que a gente conversou hoje, para isso que eu tentei trazer para vocês, que isso chegue até o dentista, né, que isso chegue até o consultório, e isso precisa, né, estar organizado de um jeito mais simples, né, para que o cirurgião dentista clínico saiba chegar até esses dados. E a preservação do elemento dentário deve considerar, então, aspectos psicológicos, de propriocepção
e ela parece ser a melhor opção econômica e com boas taxas de sucesso e sobrevivência. Tá certo, pessoal? Agora vamos conversar. Deixa eu fechar aqui. Muito obrigada, Thaís. Aula excelente. Eu gosto muito desse tema. Me interessa muito mesmo. E uma coisa que eu fiquei pensando, né? Mesmo quando faz o retratamento, ainda continua essa sensação de mordida? Não, a ideia é que pare, né? Então, Assim, às vezes o paciente vem até a gente com queixa de sintoma. Às vezes ele não vai botar coroa, não vai fazer nada, só começou a doer. Então a queixa dele é a dor. Tu vai investigar, elimina os dentes vizinhos, elimina a oclusão, elimina problemas, né, mais fáceis de resolver. Se tu vê que tem lesão no dente, que tem, né, que tem a endo feita, não tá legal, né, ou às vezes tá, mas tem lesão, e depois do retratamento, depois dos primeiros dias onde o sintoma é normal, é para passar, é para melhorar. Thaís, acho que a Larissa está perguntando da propriocepção. isso, Da se mordida o do dente tratado retratado, endodonticamente. ele não ficaria como se fosse um implante nesse Não, não, e não muda nada para o paciente entre retratamento ou tratamento primário. Ele tá ali, né? Mas a sensação, sabe o que eu não tenho implante, tá? Mas eu tenho uma endo. Então eu posso falar da parte da endodontia. Ele tá aqui. Eu nem sei se é o primeiro ou o segundo premolar, mas eu tenho. Mas o que eu já ouvi paciente relatar de implante é, sabe quando tu tem uma pedra no sapato? Tu sabe que tu tem uma pedra no sapato. Mas se tu morde uma pedrinha com o dente, tu não percebe se tu tivesse todos os implantes. Todos os dentes implantados, essa sensação de mordida dos ligamentos, que pensa que o dente tem ligamento periodontal, né? Com ou sem vitalidade, a região periapical tá viva. Por isso que, às vezes, tipo, vai acessar um dente com tratamento endodôntico, a gente sempre anestesia, mas se tu não anestesiasse, tecnicamente o paciente não sentiria dor em canal. Mas quando tu vai chegando lá na região periapical, aquele cutucãozinho com a lima, ele sente. Se é implante dentário, essa região de ligamento periodontal não existe. O que existe é um pino de titânio preso em osso. Isso. Então, essa sensação não varia entre retratamento, cirurgia e tratamento. Varia entre dentes ou não dentes. Isso. É isso aí. Isso aí, entendi agora. Obrigada. É bem essa sensação que a Thaís falou, quando a gente morde uma pedrinha, sabe, que vem, às vezes, na comida, a nossa primeira reação é abrir, né, a boca, assim. Tipo, senão o dente fratura, inclusive. Claro que alguns dentes fraturam, mesmo assim. Mas a nossa reação é, opa, uma pedra, e solta, né? Se for implante contra implante, é o que a Thaís falou, ele não vai ter essa sensação e vai morder. Então perde essa propriocepção, se for só implantes, por exemplo, na boca da Implante pessoa. contra dente também, o dente pode fraturar. Vai doer o oposto, vai doer o antagonista. É, você vai sentir um deles, vai ter a sensação. O dente, que é o dente mesmo, porque o ligamento periodontal segue ali, né? E aí, alguém tem mais perguntas? Pessoal, perguntas podem fazer aqui no chat da sala mesmo. Eu vi que a minha orientada Letícia tá aí. O TCC dela vai ser mais ou menos essa discussão, Thaís, do que é, de qual é a opção, porque a gente fez uma parendodôntica na mãe dela. Uma das radiografias é minha mãe. Vai ser o relato do caso clínico com essa discussão aí, né? Eu ia até falei, ai meu Deus, esqueci de avisar a Letícia, mas eu vi que ela tá aí. Então, foi bom para ela já ir. Ela tá estudando já, né? Mas é bom para dar uma clareada. A minha mãe tem uma das radiografias que eu mostrei é dela. E a gente tá muito na dúvida o que faz. Porque tem uma lesão, tava doendo, aí depois parou, toma medicação, para um pouco, né? Mas e ela tem várias coroas anteriores. E estão todas bonitas, da mesma cor, tá tudo legal. Daí a gente pensa, vai tirar só do lateral e, né, retratar via dente, fazer uma outra, e daí tu vai desadaptar os outros 4. Então, acho que nós vamos acabar fazendo uma parendodôntica ali mesmo. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, professor Alexandre. Quer falar alguma coisa? Professor Alexandre do IEON. Só parabéns. Alexandre Peixoto do IEON, pessoal. Só parabéns, viu, Thaís? É o que dá o Excelente curso de aula. especialização junto com os Muito Lucas. bom.
E para avisar a Parabéns aí, Nádia, Thaís. Tem... só para avisar a Nádia que foi gol do Palmeiras. Ah, boa. Tô aqui dos dois lados, ó. Tô vendo um lado e de outro. Tá de olho aí. Eu não tava vendo, não. Boa notícia, então. Muito bom, abraços para vocês A aí Rafaela todos, tá? Beijos. Beijo, Hum. querido. A Rafaela Coutinho deixou um elogio ali. Larissa, Obrigada. dá uma Eu me olhada aí. bananei num gráfico ali. Eu não sei o que eu falei daquele gráfico, não sei se tá certo. Depois a gente tem que olhar com mais calma. Mas foi muito Mas eu legal. lembro, assim, A que o Jordana gráfico também era elogiou. meio puxando a brasa pra Endo. E daí eu fiquei preocupada com o horário, porque eu não tava vendo o relógio. Eu amei os slides também. Eu tenho uma tara pra fazer slides, vocês não têm ideia como eu gosto. Mas o tempo ficou tá bem muito bonito. bom. Por enquanto não apareceu nada aqui do Meet. Não, tem hora, nós estamos Lá, o feitinhos. Otávio tá dizendo que foi ótima aula. A Jordana também disse que é ótima aula. As Eu pessoas estão tentei falar pra elogiando. vocês entenderem. Ai, que bom. Mas assim, de fato, essa decisão sempre é difícil, né? E é caro, tudo é caro. Então, tudo que você vai propor para o paciente, fazer a endo já é caro. Assim, a maioria dos pacientes acha, né, não entende o custo disso. Daí tu fala, olha, a gente vai ter que fazer uma endo, vai ter que fazer uma mente de coroa. E tem que falar isso na primeira consulta. Porque senão, ele se ilude que vai chegar, vai ser com tudo pronto e problema resolvido. Principalmente quando a gente tem que encaminhar para colega, né? Tipo, vai encaminhar para o implantodonista, vai encaminhar para o protesista. Então, tu tem que deixar claro. E daí, quando tu vai falando nisso, então a gente vai ter que fazer isso, daí tu vai esperar uns 40 dias, daí nós vamos fazer a endo, daí tu vai passar pelo protesista, que vai levar 1 mês para te entregar a coroa. E ele falou, tá, mas se eu implantar? Então, assim, é muito difícil, em casos em que a lesão é muito grande, tu não ser claro que o implante talvez seja realmente uma boa opção na prática, sabe? Porque economicamente praticamente equivale. Assim, claro que eu trouxe para vocês o que falam em artigo, né? Mas aqui em Pelotas se equivale muito o valor das coisas. E então, o paciente muitas vezes ele opta por tirar e colocar implante. O que eu acho que você falou bem ali no começo, né, Thaís, é que existe uma ilusão de paciente, mas de alguns dentistas também, de que o implante é infalível. E não é. Ele é mais falível do que o tratamento endodôntico. Sendo que, uma vez que o dente foi removido e o implante não teve, inclusive, sobrevivência, você tem que remover o implante, já começa a perder as opções, né, do que a gente pode fazer. Uma prótese removível, aí já começa a ser bem desconfortável, esteticamente ruim. Uma prótese fixa, que você tem que desgastar os dentes do lado, às vezes não tem pilar, então, tipo, o que a gente sempre fala para os pacientes é que, assim, tá, se o tratamento o retratamento endodôntico não tiver sucesso, você ainda tem a possibilidade do implante, né, que eu acho. Não, e tu garantir que o retratamento falhou, são anos. Exato. Às vezes o implante, então, por exemplo, o paciente fumante é contraindicado fazer implante, então eles acabam perdendo, muitas vezes não tem osteointegração. Então, assim, é uma ilusão que não é, como você falou, vários dentistas indicam porque eles realmente acham que é mais garantido. E não é. Não é. E não é. Hoje eu coloquei no meu Instagram, hoje de manhã, eu coloquei uma caixinha de perguntas e uma enquete. E a maioria dos meus seguidores, meus 1.900 seguidores, são colegas, né, óbvio. E daí a maioria começou a responder, né, e daí vira uma piada. E daí o pessoal, assim, ó, a grande maioria, bota implante e acaba o problema. Porque, claro, é mais trabalhoso uma via endodôntica, né, vem pro endodontista, daí tu pode levar uma ou várias sessões, daí depois começa o processo todo de reabilitação, e reabilitação, e assim, ó, o combo ele sempre vem em aumento de coroa, molar, então que é difícil para moldagem, é difícil para tudo. Então, assim, tira o dente e bota implante, sabe? A ideia do dentista clínico é que não acaba o problem, né? Não acaba o problema. E para o paciente é uma bola de neve, porque tem outros dentes perdidos, então ele vai gastar 3 mil e poucos reais num implante, mas não resolveu o problema dele. Né? Porque ele segue com ausência dentária. E às vezes não resolve, às vezes dá uma implantite, né? E às vezes perde o implante. Ganha outro problema daí, porque daí perde o implante e faz o quê? Vai colocar uma Vai tentar de novo,
sabe? Então, como você falou, de maneira geral, eu super concordo. Eu acho que sempre que a gente pode salvar o dente, o endodontista, agora eu vou até jogar contra nós aqui. Às vezes eu tenho essa mania, e eu sei que vários endodontistas têm, de querer salvar um dente a qualquer custo. Então, às vezes, a gente tem que parar para pensar um pouco. Eu me lembro até hoje de um caso que a gente pegou na UCO 2, era caso de UCO 2 ali. Um tratamento, era para fazer um retratamento de um pré-molar. Aí eu olhei a radiografia e falei, nossa, tá estranho esse dente. Vamos mesializar um pouco. Quando eu fui ver, e tinha uma bolsa periodontal ali, tava suporando pelo sulco. Quando eu fui olhar, toda a parte vestibular, da raiz vestibular, tava com uma reabsorção externa. E a paciente, aí a gente pesquisando, ela já estava para fazer tratamento ortodôntico, para planejar implante nos lugares faltantes. Então, assim, dava para tentar tratar o canal, deixar hidróxido de cálcio, controlar a reabsorção, acompanhar uns anos e tal. Didaticamente, seria até legal. Eu fiquei até com vontade, mas olhando a paciente, eu falei, se eu falar isso para ela, talvez seja um desserviço. Ela já está fazendo um plano de reabilitação. Esse dente tem pouquíssima chance de sucesso, por causa da reabsorção super extensa. Aí já é um outro caso. Então, às vezes, a gente, endodontista, acho que, né, todo endodontista tem essa tendência de querer salvar dente a todo custo. Então, aí a gente, às vezes, tem que botar um pouquinho, né, o pé no freio. Eu concordo que, assim, a maioria dos casos, eu acho que tem que fazer o retratamento ou a cirurgia paroendodôntica. Em casos que a gente vê, assim, uma previsibilidade muito nebulosa ou uma chance de sucesso muito, né, como você falou, dente curto, sem suporte, aí já começa a ser uma extrapolação, sabe? Aí eu acho que a gente tem que segurar um pouquinho, né? Eu acho que é bem isso. Claro. Eu, em consulta, assim, que chega esse tipo de caso, é uma consulta cansativa, assim, é meio que essa conversa na consulta. Eu pego um papel, falo, olha, manter dente sempre é uma alternativa. Eu falo, se fosse minha mãe, se fosse minha, eu mantinha até quando desce. Cara, se eu ganhar 5 anos, são 5 anos. Se eu ganhar 10, são 10. Se eu ganhar 1, é 1. E o paciente que escolhe. Assim, eu não tomo essa decisão por ele. E eu ainda falo bem assim, eu falei, olha, vou ser bem honesta contigo, e uma situação eu ganho dinheiro, na outra não. Então, é contigo. E a segunda é um paciente, eu tô com essa, assim, essa tá na minha cabeça, que eu não esqueço. A paciente chegou, isso já faz, eu recém era formada, e ela veio pra fazer uma coroa num dente, que tinha uma endo, mais ou menos, pra querer fazer a coroa, não tinha dor, não tinha sintoma, e veio para mim para fazer uma coroa. Mas falou que queria tirar e botar implante. E eu assim, ó, falei, não, nem pensar, esse teu dente tá ótimo, porque não sei o quê, porque olha só como tá bom. Assim, ó, vendi a coroa. Falei, não, ó, por favor, né, vamos com calma. Desde lá foi só problema. Descimentou coroa, descimentou pino, e daí agora na pandemia, muito bruxismo, fraturou a coroa inteirinha. E daí eu falei, olha, vou te encaminhar para um colega, que eu não tô mais fazendo coroa, nananã, daí tu vai fazer outra. E ela falou, não, Thaís, tudo bem, tranquilo, eu só quero te lembrar que lá naquela vez eu queria fazer implante. E eu pensei, daí eu falei, olha, eu sei, eu sinto muito, mas a minha conduta daquela vez é a mesma que eu teria hoje. Ainda assim, eu ainda acho que tu não deve fazer implante. Mas assim, então, a mensagem é respeitar o que o paciente quer. Então, assim, quer fazer implante, olha, eu sou contra, mas eu acho que se tu queres, vai pro implantodontista e lá tu conversa com ele. Porque não, assim, depois daquela, me prometi. E esse é tão pouco tempo que toda vez que eu vejo um caso assim, eu falo, não esquece. A decisão é sempre do paciente, contanto que ele seja esclarecido, né? É isso aí. Claro. E assim, outra coisa que eu percebo, normalmente quando chega esse tipo de caso, assim, eu converso com um colega implantodontista para saber a opinião dele também. Implante em região anterior, os implantodontistas fogem muito, porque é difícil ficar bom. Assim, é difícil ganhar osso, é difícil ficar com zênite gengival, né, que é com o contorno da gengiva bonito. Então, assim, dentes anteriores, quase que, por pior que esteja, tenta salvar. Então, assim, teve uma vez uma senhora que tinha um dente super bom, mas fraturou muito, muito apical. Eu falei, olha, a gente pode fazer aumento de coroa, pode fazer coroa, mas vai ficar com um dente horrível, vai ficar muito grande. E a minha colega implantodontista, Thaís, tu tem certeza, tu não quer salvar? Eu falei, olha,
Vocês que decidem. Se quer, eu faço aumento de coroa e retrato. Mas era muito grande. Mas eu senti assim, ó, que era ela tentando se livrar do implante no 11. Porque é uma pessoa com todos os dentes bonitos, todos os dentes perfeitos, mas um implante. Então, assim, tu imitar aquilo e fazer ter osso naquela região é muito difícil. Então, tudo isso, assim, a gente considera nessas conversas com o paciente, com colegas, né? Sim, a estética do implante de dentes anteriores às vezes fica comprometida, né? E fica um defeito ósseo, fica... Não sei se é os que eu já vi, né? Não vi muitos, mas ficam... Sim, mas buraco. é difícil mesmo, de não manter o contorno. E também da cerâmica, às vezes é difícil você fazer um dente igualzinho ao outro. Tanto que quem faz faceta odeia fazer uma só, né? Faz tudo, claro. Faz os 6 dentes logo. É isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Acho que foram essas mesmo as perguntas. A palestra deixou tudo muito claro. E só elogios. E novamente te É engraçado. Obrigada pelo projeto N2Z, tá, Thaís? Eu que agradeço, em nome do pessoal. nosso projeto. Quando A eu sua consigo, eu tô por aqui. participação, sua palestra. Tá, logo a gente pede outra aula para você, já vai preparando aí. Vou pensar no tópico Quem legal. sabe vem aí para nossa Essa eu vou equipe. confessar que eu tinha na manga. Deu para perceber pela mãe. Tá, Mas o interessante é isso. Aí não resolvemos ainda, tu acredita? Na próxima eu trago o desfecho. Mesmo estudando, isso aí. né? Um beijo, gente. Mas muito obrigada, viu? Muito bom, Até parabéns. mais. Pessoal, Obrigada. obrigada pela Pessoal. presença. Assinem a chamada. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada. Beijo, fique com Deus. A praia tá aqui porque eu tô em férias. Acho que eu tô lá. Boa. Tchau. Tchau.